Olá, eu sou Luciana do Facilitando Transformações. Estou aqui para continuar a leitura deste livro, Medo, Sabedoria Indispensável para Transpor a Tempestade. Hoje a gente vai ler o capítulo 3, que é Fazendo as Pazes com o Nosso Passado. Nesse capítulo a gente vai falar um pouco da influência da relação com os nossos ancestrais, com os nossos pais, nossos familiares, e de que forma isso influencia para os nossos medos, né? Lembrando aqui que a gente está gravando a leitura deste livro com práticas comentada que você pode usar na sua vida, principalmente nesse momento atual de incertezas, esse momento histórico que a gente está vivendo agora. Se você está curtindo, se está sendo benéfico para você, ler junto comigo, participar junto comigo dessa leitura, por favor, deixe um comentário, curta, compartilhe com seus amigos, seus familiares. Você vai poder assistir esses vídeos tanto no canal do Facilitando Transformações do YouTube, quanto no Instagram. Então, no Facebook também, na minha página, na minha fanpage, eu estou publicando, conforme possível, também a leitura e os vídeos que estão no YouTube. Espero que vocês continuem aproveitando. Vamos lá. Capítulo 3, Fazendo as Pazes com o Nosso Passado. O nosso medo original não começa a existir somente a partir do nosso nascimento e infância. O medo que sentimos vem de nosso próprio medo original e dos nossos ancestrais. Nossos ancestrais sofreram passando fome e outros perigos. E houve momentos em que eles estiveram extremamente ansiosos. Esse tipo de medo nos foi transmitido. Cada um de nós tem este medo dentro de si. Porque sofremos deste medo. Pioramos a situação. Nós nos preocupamos com nossa segurança, nosso trabalho, nossa família. Nós nos preocupamos com as ameaças externas, mesmo quando nada de ruim está acontecendo. Isto não nos impede de sentir medo. Uma vez um jovem americano veio a Plum Village praticar meditação com muitos outros jovens. Naquela ocasião, eu sugeri a todos os presentes que escrevessem uma carta de amor ao pai ou à mãe, independentemente de ele ou ela ainda estarem vivos. Escrever carta é uma forma de praticar meditação. Este jovem rapaz não conseguia escrever uma carta, porque todas as vezes que pensava no pai, ele sofria muito. O pai dele já tinha morrido. Mesmo assim, o jovem não conseguia se reconciliar com o pai. O pai tinha aterrorizado tanto o garoto, em fase de crescimento, até o ponto que mesmo hoje ele temia falar com o pai através de uma carta. Hoje, ele temia falar com o pai através de uma carta. Ele não aguentava sequer pensar no pai, muito menos escrever para ele. Então eu dei a ele um exercício para praticar por uma semana. Inspirando, eu me vejo como uma criança de 5 anos. Expirando, eu sorrio para aquela criança de 5 anos. Quando você é um garotinho ou uma menininha, você é muito frágil, muito vulnerável. Só um olhar austero do seu pai pode criar uma pequena ferida no seu coração. Se o seu pai lhe disser para calar a boca, você pode se magoar. Você é muito tenro. Às vezes você quer se expressar. Tenta com toda a força encontrar palavras e seu pai está um pouco irritado e diz: cale-se. É como uma tigela de água gelada sendo derramada no seu coração. Isto lhe fere profundamente, e na próxima vez que você não ousará tentar novamente. Sua comunicação com seu pai torna-se muito difícil. Inspirando, eu me vejo como uma criança de 5 anos. Expirando, eu sorrio para aquela criança de 5 anos. Você acha que esta criança deixou de existir? O garotinho ou a menininha ainda vive dentro de você. E talvez ainda profundamente magoado ou magoada. Aquela criança está pedindo sua atenção.
Mas você não tem tempo para ela. Você está muito ocupado. Você se considera uma pessoa adulta, mas de fato você também é aquela menininha ou menininho, profundamente magoado e medroso. Portanto, quando você inspira e se vê como uma criancinha frágil assim, a compaixão nasce em seu coração. E quando expira, você sorri para a criança. E aquele já é um sorriso de compreensão e de compaixão. A criancinha interior pode sofrer muito. Quando você era pequenino, você foi profundamente afetado pelas decisões que os adultos fizeram à sua volta. Uma criança é muito impressionável. Mesmo antes de ela nascer, a criança ouve sons e consegue distinguir gritos de cantos. Por isso, se você realmente se importa com seu filho, mesmo que ele ainda não tenha nascido, você arrodeará aquela criança com amor. O amor deve começar muito cedo. Tem muitos jovens que dizem que odeiam seus pais ou mães. Eles às vezes me dizem em termos bem claros e contundentes: eu não tenho nada a ver com ele ou com ela. Estas pessoas estão tão iradas com os seus pais que querem desfazer completamente o relacionamento. Às vezes, as pessoas têm boas razões para separarem física e emocionalmente dos seus pais, especialmente se eles forem abusivos. Às vezes, tememos que se estivermos perto de nossos pais, estaremos muito vulneráveis e vamos nos magoar novamente. Mesmo se recusarmos ver nossos pais ou conversar com eles, não podemos nos separar completamente deles. Nós somos criados a partir deles. Nós somos nossos pais. Somos nossas mães. Isso é verdade mesmo quando pensamos que os odiamos. Somos a continuação das nossas mães e pais. Não conseguimos arrancar esta parte de nós. Ficar com raiva de nossos pais não muda isso. Nós estamos somente ficando com raiva de nós mesmos. Precisamos nos reconciliar com nossos pais internos, conversar com eles e buscar uma maneira de coexistir pacificamente. Se conseguirmos realizar isto, a reconciliação será fácil. Somos capazes de grandes mudanças, tanto interiormente quanto em nossa habilidade de influenciar o mundo exterior a nós. Porque temos medo, geralmente pensamos que não sabemos o que fazer. Mas somente precisamos praticar andando e respirando conscientemente, cultivando a energia da consciência plena e da compreensão. A compreensão, quando surge, ajuda-nos a desprender de nosso medo, da nossa raiva, do nosso ódio e assim por diante. O amor só pode nascer no solo da compreensão. Quando dizemos que corpo e mente estão conectados, não estamos nos referindo apenas ao corpo e à mente individual. Em você, todos os seus ancestrais consanguíneos e também seus ancestrais espirituais. Você pode tocar a presença de seu pai e mãe em cada célula do seu corpo. Eles estão verdadeiramente presentes em você, juntamente com seus avós e bisavós. Fazendo isso, você sabe que é uma continuação deles. Você poderia ter pensado que os seus ancestrais deixaram de existir, mas até mesmo os cientistas dizem que seus ancestrais estão presentes em você, na sua herança genética, que está em cada célula do seu corpo. O mesmo é verdade para os seus descendentes. Você estará presente em cada célula dos corpos deles. E você está presente na consciência de cada pessoa que você tocou. Essa parte do capítulo tem muito a ver, com o trabalho das constelações familiares, que também é uma ferramenta que eu utilizo constantemente com as pessoas que eu facilito a transformação. E o quanto é importante se reconciliar com a sua ancestralidade
para poder seguir adiante, até porque se eu não reconcilio com a minha ancestralidade, eu não reconcilio comigo mesmo. E um ponto importante até agora que eu li, que me fez pensar, é que a gente traz toda essa memória ancestral, principalmente assim, memória de tempos difíceis, de dores, de traumas, de dificuldades, de alguma forma. Então, quando a gente agora, nesse momento atual, nessa crise global quase, né? Isso é algo histórico, porque isso talvez nunca houve dessa forma na humanidade. O que a gente está vivenciando e de que forma a gente vai passar isso para os nossos descendentes? Esse medo, se a gente não trabalha com esse medo, não aprende a lidar com essas incertezas, é como se a gente estivesse perpetuando essa angústia para os nossos descendentes. Então, assim como a gente carrega dores e traumas dos nossos ancestrais do passado, das guerras, das dificuldades, a gente também transmite isso para os nossos descendentes. Então, a importância de trabalhar, a importância de a gente conseguir centrar, trabalhar o nosso interior, ficar com tranquilidade, apesar da adversidade, apesar da incerteza, apesar de toda essa situação, é muito importante. Muito importante. Seguindo, pense num pé de ameixa. Em cada ameixa, na árvore, há um caroço. Aquele caroço contém a ameixeira e todas as gerações anteriores da ameixeira. O caroço da ameixa contém infinitos pés de ameixa. Dentro do caroço há uma inteligência, uma sabedoria que sabe como se transformar numa ameixeira, como produzir galhos, folhas, flores e ameixas. O caroço não consegue fazer isto sozinho. Ele só consegue fazer isto porque recebeu a experiência e adaptações de inúmeras gerações de ancestrais. Com você é a mesma coisa. Você possui a sabedoria e a inteligência de se tornar um ser humano na íntegra, porque herdou uma infinidade de sabedorias, não só dos seus ancestrais consanguíneos, como também dos seus ancestrais espirituais. Seus ancestrais espirituais estão em você porque aquilo que você é por natureza e aquilo que você é por criação não podem ser separados. A educação transforma sua natureza herdada. Sua espiritualidade, sua prática da consciência plena, que são partes da sua vida diária, também estão em cada célula do seu corpo. Portanto, seus ancestrais espirituais estão em cada célula do seu corpo. Você não pode negar a presença deles. Alguns de nós têm pais maravilhosos. Outros têm pais que sofreram muito e fizeram seus parceiros e filhos sofrerem. Quase todo mundo tem alguns admiráveis ancestrais consanguíneos e outros que tiveram tantos traços negativos que não nos orgulhamos deles. Todos eles são nossos ancestrais. Nós também podemos ter ancestrais espirituais que não nos ajudaram e que podem até mesmo ter nos prejudicado. Podemos ter raiva deles, mas eles continuam sendo nossos ancestrais. Nós precisamos nos voltar para dentro de nós para abraçar nossos ancestrais consanguíneos e espirituais. Não podemos nos livrar deles. Eles são uma realidade e vivem dentro de nós, em corpo, mente e espírito. A aceitação incondicional é o primeiro passo para se abrir a porta para o milagre do perdão. Aqui termina então essa parte de leitura do capítulo 3. E a gente vai seguir para o próximo vídeo com a prática aceitando os nossos ancestrais. E um ponto importante para as nossas crianças aí, né? Que ancestrais a gente também está sendo para as nossas crianças. Que marcas que a gente está deixando para elas, para que elas carreguem na sua vida adulta. Como que a gente está tratando essa criancinha de hoje que vai ser a criança interior desse futuro adulto. Nesses dias de hoje, pode ser que os pais estejam confusos
mas a gente pode, se possível, acolher a confusão também que surge nas crianças. As crianças são mais impressionáveis que nós, como diz Thich Nhat Hanh. Então, se a gente já está impressionado, é bom cuidar das crianças, cuidar das emoções que elas estão sentindo nesse momento, das dúvidas que elas têm, fazer esse acolhimento, super importante. Então, se você gostou, está gostando, por favor, ajude a divulgar essa leitura desse livro. Até o próximo vídeo, que é a prática, hein? Tchau!